Em Foco Podcast. Olá, eu sou Felipe Banetz e esse é o Em Foco, o podcast da Mandu, onde a gente fala sobre temas que envolvem o universo ESG e fazem a ponte com o mundo corporativo e iniciativas de inovação socioambiental. Bom, estamos aqui hoje, eu, como CEO da Mandu, e David Luz, diretor da Mori Educação. Estamos aqui para falar de um tema super atual, que é o uso da inteligência artificial para impulsionar o impacto socioambiental de iniciativas de organizações como as nossas, né? E estamos aqui, então, para bater esse papo. David, gostaria de agradecer aqui a sua presença, aí, a parceria, todo o conhecimento que você vem aportado esses últimos anos para a gente fortalecer aqui nossas áreas de educação da Mandu. E queríamos, então, aqui escutar um pouquinho de vocês, se você pudesse se apresentar, falar um pouquinho da Mori, sua criação, para a gente começar, então. Felipe, eu é que agradeço o convite, eu estou muito feliz, é uma honra para mim muito grande estar aqui com vocês hoje, a Mandu, que é uma parceira nossa de tantos anos. Na Mori, a gente desenvolve tecnologia educacional sobre demanda. Então, a gente trabalha basicamente com customização de tecnologias emergentes para empresas fundações, institutos e organizações como a Mandu. E, enfim, estou super feliz de estar aqui para bater esse papo hoje com você. A gente está super imerso nessa questão de inteligência artificial. Acho que tem tudo a ver com o que a gente faz, ali no recorte da educação, mas eu imagino que o que eu tenho aqui, espero conseguir contribuir para conseguir agregar aqui na conversa com você. Legal, joia. Então assim, né, quando a gente fala de inteligência artificial, né, a gente tem uma turma que lembra aí do Exterminador do Futuro, né, Matrix, ou seja, a inteligência que vai dominar a humanidade, escravizar a gente, né, mas tem uma turma mais, né, vamos dizer, moderna, falando que com a inteligência artificial vai ter um desemprego muito grande, uma ampliação das desigualdades. O Estado vai ter que, então, pagar um Bolsa Família recheado aí para todo mundo, aí ninguém vai deixar de votar nesses governantes e vai acabar a democracia. Então, assim, todo mundo também traz esse lado um pouco apocalíptico aí da inteligência artificial. E aí, o que você acha disso? Como é que traz um pouquinho desse contexto histórico para a gente, enfim, falar sobre esses dilemas também aí? Eu acho que para ajudar, para as pessoas ficarem mais tranquilas, é só a gente pensar que a IA não é uma coisa nova, né? A gente está em um dos booms da IA, né? Acho que já houveram alguns, acho que nunca com tanta intensidade, mas já houveram alguns. Quando a gente fala de IA, a gente está falando ali dos anos 60, quando surgiu a ideia de você criar softwares ou criar programas de computador que de alguma forma imitassem o comportamento humano inteligente. Daí, inclusive, que vem o termo. Mas isso não é nada novo. E se você quer ver como a IA está presente na nossa vida há muito tempo, é só você pensar em alguns aplicativos do nosso cotidiano que estão aí com a gente há mais de uma década e a gente não percebe. Então, o Waze, por exemplo, é um aplicativo que a gente usa há muito tempo. Tem lá as rotas inteligentes, tem uma IA por trás do Waze. Tem aplicativos, quando você vai pedir crédito, quando você vai pedir um cartão de crédito, tem ali uma aplicação de IA para conseguir prever o quanto o banco consegue te oferecer ali de limite no seu cartão. Então, as IAs, aplicações de IA não são uma coisa nova. Acho que o que tem de novo, e é um pouco do que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, é a ideia de IA generativa. E isso é a grande novidade, é o grande boom do momento, que é essa IA aí que consegue gerar conteúdo original, né? A gente vai discutir o que é esse original. Você conversa, né? Você conversa como se fosse um WhatsApp, né? Você pergunta, ela responde, né? Isso que eu acho que é um dos exemplos dessa nova inteligência artificial que está se popularizando. Por um lado, né? Se populariza bastante, se fala bastante disso, nós estamos aqui falando, usando, mas por outro lado tem essa resistência, né? Então tem um pouco de receio, então por isso que a gente brinca um pouco falando do Exterminador do Futuro, mas de toda forma é isso, né? É uma novidade, aí a gente vai vendo assim, um pouco assim, é um tsunami, porque o negócio tá forte, né? É uma onda que tá vindo e aí, né, a gente vai olhando e vai fazer, vamos pegar uma prancha de surf e vamos surfar essa onda, né? Porque também se a gente também não surfa, né, vai mudar muito o mundo. O mundo vai mudar muito, então, né, pelo menos nós, assim, como Mandu, olhamos e falando, vamos então pegar uma prancha de surf, fazer a nossa pranchinha e vamos surfar com muito cuidado também, porque tem muitos temas ali polêmicos, tem muita questão pra gente cuidar da responsabilidade de dados, né, tem uma série de delicadezas, então a brincadeira que eu faço é, vamos surfar, mas vamos cuidar pra não quebrar a prancha, né? Então é isso, né? E aí eu queria que você trouxesse pra gente uma pincelada, assim, você falou do Waze, falou de algumas aplicações antigas, mas o que tem de novo, assim, que você tá vendo, assim, dentro desse mundo nosso do impacto socioambiental que você tá te entusiasmando aí? Tá. Tem um aspecto da IA generativa que a gente é muito novo porque a gente só conseguiu construir esse tipo de tecnologia agora. Tem
problemas que a gente está tentando resolver há muito tempo e já tinham ideias de como resolver esses problemas. O que a gente não tinha era tecnologia. A IA generativa chega como essa tecnologia. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, no meu contexto, que é o de educação, mas isso tem na saúde, tem em questões de sustentabilidade, tem em tudo. Por exemplo, personalização do ensino. Quando a gente fala de adaptar o conteúdo para o perfil do usuário, ou quando a gente fala de criar um conteúdo específico que vai atender a certas aprendizagens, identificar quais são as lacunas ali na aprendizagem para você conseguir agir de uma forma mais eficiente. A gente sabe que isso era uma necessidade que a gente tinha, mas as soluções tecnológicas que se apresentavam até então, inclusive com IA, elas não eram eficientes. Com o surgimento da IA generativa, a gente consegue resolver problemas históricos que antes a gente não conseguia resolver. Por exemplo, essa questão de você conseguir personalizar o ensino ou adaptar o conteúdo para o perfil do usuário. Você pensa que, antigamente, se você fizesse uma prova, uma avaliação por uma sala de aula, ou uma atividade, você tem 30 alunos. Do ponto de vista, quem estuda lá pedagogia, teoria de como é que você ensina, andragogia, sabe que o ideal seria você ter um conteúdo adaptado para cada um dos alunos, uma atividade ou uma avaliação, porque as pessoas funcionam de forma diferente. Mas era humanamente impossível a gente fazer isso dessa forma. Agora, a IA generativa permite que a gente, por exemplo, consiga escalar ali e fazer personalizar atividades para uma sala de 30 alunos para cada um usar ter uma atividade adaptada para o seu perfil. E isso, se a gente for pensar o Brasil, com o déficit educacional que a gente tem, o desafio de qualificação dos professores e a diversidade ali, né? Então, puxa, isso pode ser uma ferramenta incrível, né, para ajudar nesse processo. Historicamente, no Brasil, a gente sabe que as melhores escolas, elas tinham, quando eu falo melhor aqui, o critério que eu vou usar é o que os alunos aprendem mais, vou usar só esse recorte. Elas tinham recurso para conseguir personalizar o ensino, para conseguir entregar um material ali de qualidade. A gente sabe que na maior parte quando a gente está falando principalmente de ensino público ou da educação pública, a gente está lidando com escassez de recurso, então você tem que fazer muito com pouco. E a IA ajuda a gente bastante nesse pedaço. Top. E além da educação, o que você está vendo aí também de aplicações interessantes? Assim? Tem muitos grupos no mundo trabalhando com IA para contextos, eu gosto muito desse pedaço de falar para além do mundo corporativo, assim, porque acho que estão surgindo muitas coisas interessantes. Então, a gente tem, só nesse pedaço específico da IA generativa, tem aplicações que estão surgindo para apoiar governos com trabalhos, por exemplo, para redução de pobreza. Tem IAs que estão surgindo ali para reduzir o uso de agrotóxico, por exemplo. Uma vez eu vi, e depois eu não sei como é que funciona para deixar link aqui, se a gente consegue compartilhar algum material, sim, mas tem uma IA que eles estavam usando incorporada a um drone. E aí, essa IA, eles conseguiam olhar lá as plantações para ver locais específicos onde eles tinham que aplicar ali não sei se é agrotóxico que falam. Sim, e aí, mas isso reduz o consumo. Reduz. Stop. E aí, acho que nessa perspectiva de que a gente consegue trabalhar com a questão da sustentabilidade mesmo. Então, mesmo para tomada de decisão, então, em contexto onde você tem que otimizar recurso, por exemplo, para conseguir otimizar a questão da sustentabilidade, enfim, acho que tem muita coisa surgindo. O que é legal, aí, assim, para dar uma pimentada, trazendo um pouco de um tom laranja aí, Mandu disse, olha que legal, né? A gente tem, né, um slogan que é superação da pobreza, plantando florestas e limpando cidades. Então, assim, em plantio de florestas, a gente trabalha com os agricultores familiares, os povos da floresta. Então, a gente pode hoje, com a IA, como você disse, personalizar e melhorar os processos formativos, as capacitações e todo o desenvolvimento de capacidades que a Mandu faz no fortalecimento desses agricultores familiares, principalmente para eles adotarem cada vez mais técnicas de agricultura regenerativa e sustentável, como você disse, reduzindo insumos, uso de água, né, otimizando o uso, né, nesse momento de emergência climática, o uso racional da água para a produção de alimentos. Então, ou seja, é toda uma parte que você usa a IA do ponto de educação para fortalecer esse trabalho. Mas você também pode usar, como você falou da tecnologia do drone, de ter ali também uma forma dele, por exemplo, no WhatsApp,
Isso está chegando ao WhatsApp, você poder printar ali a planta e ver que tipo de problema está dando, porque Perfeito. isso é inteligência artificial. Então é um pouco isso, né? Como que a gente pega esses 2 exemplos que você deu e a gente coloca isso, né, para trabalhar. E gerar impacto, né? Que eu acho que esse é o nosso tema, e gerar valor também para as estratégias ESG. Porque, né, acho que esse é o universo também, é como que o ESG, como as comunidades, as empresas, todo mundo se beneficia com o uso da inteligência artificial, né? E aí esse caso que eu falei, né, um pouco do agricultor que recebe ali um conhecimento pelo WhatsApp, que ele pode ajudar ali ele a ter ideias, planejar, escrever e pensar e aprender, também ter, né, essa questão de tirar fotos e ter respostas. São inteligências artificiais diferentes, né? Uma é a generativa, que vai te ajudar a ter ideia, aprender, escrever, planejar. É texto, você pede, ela te ajuda, te devolve. A preditiva é você tirar uma foto e vir uma conclusão, um diagnóstico automático. Fala um pouquinho, o que é isso? A preditiva, a generativa? Conta pra gente. Acho que é legal você tocar nesse assunto, porque para muita gente, esses termos são muito novos, né? Para todo mundo é inteligência artificial uma coisa só e tal. O boom que a gente está tendo agora é o de inteligência artificial generativa. E qual que é a diferença disso para uma inteligência artificial preditiva, por exemplo? Pensa assim, existem esses 2 tipos de inteligência, são subtipos de inteligência artificial. Então, assim, existem outras, inclusive, mas essas são as mais comuns. A inteligência artificial preditiva, existem modelos matemáticos ali que ajudam o computador a prever padrões. Então, ele consegue, historicamente, analisar muitos dados e consegue prever... se aquela planta tem uma praga. Exatamente. Ou é muito comum, por exemplo, na área de câncer. Então, assim, você treina uma IA, você mostra 10 mil imagens para ela de pessoas com e sem câncer. Chega uma hora que ela consegue prever, baseado numa série de fatores que ela observou, qual pessoa, ou olhando para uma imagem ali, qual que tem provavelmente, qual pessoa vai desenvolver um câncer. É preditiva porque prevê o futuro. Nesse sentido. E porque ela usa dados para conseguir projetar ali o que vai acontecer, o modelo probabilístico. O boom que a gente está tendo agora é de inteligência artificial generativa. Esse é um tipo específico de inteligência artificial, em que, a partir de um treinamento também com muitos dados, ela gera novas informações. Isso vale para texto, para imagem, para vídeo, para várias coisas. Está sendo muito comum com texto. Mas, para você conseguir perceber como isso também não é novo, pensa no... Sabe o completador de textos do celular? Quando você digita uma palavra e aí ele tenta completar? A IA generativa trabalha numa lógica um pouco parecida, mas com centenas de milhares de textos. Então, ela consegue ali tentar, a partir do que você escreveu, trazer uma informação para você. E isso dá a sensação de que você está conversando com um agente inteligente. E como as bases são muito grandes, ele acaba gerando informação que a gente chama de novo, no sentido de... não ser uma informação que estava diretamente na base ali, mas é uma reconstrução a partir daquele modelo probabilístico. Tipo assim, a brincadeira que eu faço perfeito, David, assim, a brincadeira que eu faço assim, a preditiva vai te dizer que se, por exemplo, você bater uma foto, voltando para o agricultor, você vai bater uma foto ali no pé de cacau e vai ver se está com ácaro. Aí, com a preditiva, você consegue ter uma resposta porque vai ter os padrões. Mas você não consegue pedir para ela, cara, me ajuda a montar um planejamento de tratamento com repelentes naturais para eu poder aplicar ao longo do ano. Não. Isso a generativa faz. Isso. É aí que o negócio tá quente, né? E aí eu acho que é uma coisa interessante pra gente ver isso, né? Então, no fundo, a generativa é um diálogo, é alguém que te responde. E olha o nome, né? O que a gente gosta mais aí, tem vários modelos, né? A gente não precisa ficar exemplificando aí essa questão dos modelos como se fosse empresas de telefone, TIM, Vivo, né? Então você tem ali diferentes modelos e aí você escolhe um, que é, por exemplo, o ChatGPT, né? Que aí você usa ele para bater um fio e conversar com a inteligência artificial generativa. Então o ChatGPT, por exemplo, é um chat. GPT é um chat. Chat é o WhatsApp. O WhatsApp é uma das ferramentas mais populares porque a turma fica trocando áudio da comunidade, o povo da floresta lá fica trocando áudio de WhatsApp. Então a inteligência artificial já tem uma cara que é assim, você pergunta e ele responde. Pergunta e responde o quê? O que ele ajuda? O que a gente fala, né? Mandu tá montando aqui a Amanda, nosso núcleo aqui, a nossa unidade de negócios com inteligência artificial, que para começar esse mundo aí é educação, tem que aprender e ensinar como usar a ferramenta. Então a gente fala do TAPE, que é ter ideias. Você quer ter uma ideia?
Ter uma ideia o quê? Como eu posso convencer o meu marido a diminuir o uso de fertilizante, defensivo químico na minha propriedade? Pô, ter uma ideia. Será que eu vou pegar ele, vou fazer um jantar legal e vou convencer ele? Ela vai te ajudar. Você quer aprender coisas novas. Como que eu posso tratar repelentes naturais para tratar o ácaro? Ela vai te ensinar repelente natural. Se você quiser planejar, me faça, por favor, um planejamento para aplicar o repelente. Ela vai te ajudar respondendo a planejar. E se você quiser, né, então, avançar com escrever, eu quero escrever um texto para pedir um ofício para a prefeitura me ajudar com uma máquina agrícola para abrir uma área para eu plantar cacau. Ela vai te ajudar a fazer um ofício. Então, olha um negócio que interessante, né, isso na prática. E como é que a gente vê aqui, né, a gente fala um pouquinho assim da jornada. Pessoalmente, tem o usuário básico. O que ele faz? Ele pega um modelo desse, uma operadora de telefone para bater um fio lá para a inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT, e ele vai lá e pega aquele gratuito e faz os pedidos, vai aprendendo. Legal, ele é um usuário básico, ele está usando. Quando ele quer, qual o próximo passo? Vou usar um intermediário aqui, eu pago. Então eu vou pagar, vou botar crédito no telefone, né, para fazer ligação mais forte, tipo ligação internacional. Vou ligar lá mais longe, tem que pagar a mensalidade. E aí, por exemplo, no ChatGPT ele já consegue acessar assistentes treinados previamente que ele não conseguia. Aí, às vezes, eles estão disponibilizando agora, mas é bem limitada a gratuita. Então, assim, você começa a usar, por exemplo, eu quero perguntar sobre dados do IBGE, eu quero aprender sobre dados do IBGE. Aí eu escolho uma assistente treinada do IBGE, numa comunidade global que está construindo esses assistentes. Então esse já é o intermediário, você já está usando o ChatGPT, já chamando assistentes treinados para responder perguntas específicas que você está tendo, como um estudo de dados do IBGE. Agora, e o avançado? O avançado eu crio a minha. Eu treino, que é a Amanda. A gente tem mais de 30 Amandas. A Amanda do financeiro, vai resolver a encrenca financeira da Mandu. Então a gente começa a criar as agentes, aí é o usuário avançado. Sabe o que eu fiz na viagem que eu fiz? Criei lá um super prompt para eu poder mandar os recibos de nota fiscal de pagamento de despesas de viagem entre 4 casais que foram viajar, aquelas despesas coletivas que um paga aqui, outro paga ali. Mandei as fotinhas, ela me mandou o extratinho, quantas despesas, quanto cada um precisa pagar para o outro. Eu criei isso. Aí eu sou um usuário avançado, mas eu sou um usuário para resolver meus problemas pessoal. Eu tô lá com as minhas necessidades pessoais usando a IA generativa. Agora, e a firma? Como é que a firma usa? Como é que é o primeiro passo? Aí eu vejo assim, o primeiro passo da firma usar, melhorar processos. Então eu tenho um processo que eu tenho que pegar uma informação aqui e fazer escrever um documento, escrever e-mail, escrever post para o Instagram. Aí você começa a usar a inteligência artificial para melhorar processos dentro da empresa ou da organização social, do negócio de impacto. Qual é o próximo passo? Começar a melhorar os produtos. Aí você não está só no back-office, mexendo lá dentro da organização. Você já vai para o seu produto e já fala, puxa, como é que eu melhoro isso? Se eu faço um diagnóstico de um território para desenhar uma estratégia ESG para uma empresa, eu vou usar a inteligência artificial para eu entender cada vez melhor, aprender mais sobre esse território, ter ideias sobre esse território, escrever sobre esse território e planejar coisas para esse território. Então, nossa, o negócio assim é muito potente, né? Para a gente poder melhorar os produtos que geram os impactos para os territórios. Mas aí, vamos subir mais um, aumenta o som. Começar a desenvolver produto baseado em inteligência artificial. Por exemplo, hoje, essa brincadeira que eu falei do WhatsApp poder ajudar a planejar o uso de repelente natural, a gente já tem isso, é a Amanda no Zap. É um produto que a Mandu já está oferecendo para poder, baseado em IA. Então, é uma IA que é o produto. Não é usar o produto, não é usar a IA para produzir um produto. É o produto só. E o próximo, aumentar o som. Cara, é essa turma que, como o Schumpeter, um teórico aí do desenvolvimento econômico, fala, é a destruição criativa. É a turma que está construindo um software, construindo uns negócios com inteligência artificial que a gente não consegue nem imaginar e que vai transformar um monte de ferramentas e processos em obsoleto e vai quebrar um monte de coisa porque o novo está chegando. E aí eu volto assim, é por isso que nós temos que pegar esse novo tá chegando, então vamos pegar nossa pranchinha de surf e vamos surfar com muito cuidado, mas vamos surfar, porque tá vindo para mudar tudo, né? Então é isso, né? Então eu acho que trazendo um pouco na prática, tanto essa visão das pessoas se apropriando da IA generativa e também a preditiva, integrando, como as empresas, organizações. E nós olhando também como é que a gente leva isso para as cooperativas, para os negócios comunitários, né? Então acho que é isso, né, David? Acho que esse é o ponto. E assim, eu queria te perguntar então aqui, que é né, que você trabalha bastante com educação, com esses processos de aprendizagem,
como nós, profissionais aí, né, sejam das empresas, das organizações, do poder público, né, assim, como é que a gente pode se beneficiar da inteligência artificial? Como é que isso pode ajudar no nosso dia a dia, cara? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Eu acho que tudo isso que você falou, Felipe, eu estava aqui escutando e pensando, eu acho que isso já tem um pouco da resposta à sua própria pergunta, que assim, eu acho que a IA generativa tem um aspecto novo nela, que ela traz, que é a acessibilidade, no sentido de, é o que você falou, é um chat, então qualquer pessoa que sabe perguntar, que sabe escrever, nem mais escrever, porque agora você consegue também usar por voz, né? Ela é um potencial usuário de uma IA generativa, então ela promove muito acesso, então é diferente do que a gente tinha anteriormente, de IAs que você dependia de algumas habilidades mais técnicas para você conseguir gerar algum valor, incorporar num processo. A IA generativa é um chat, é um chatbot, é um prompt, mas uma coisa com quem você consegue interagir, conversar e perguntar, e ali extrair ou gerar né, valor. Para mim tem uma perspectiva do empoderamento, que assim, você consegue fazer mais com menos. Aliás, você consegue fazer melhor, inclusive. Então, assim, ao invés de a gente... Fazer mais coisas, né? Você consegue fazer mais coisas. Porque tem muito esse viés, acho que quando a gente fala de IA, no geral tem um viés de achar que você vai mandar a gente embora, você vai economizar dinheiro, economizar e tal, recurso, mas tem um pedaço importante que o pessoal esquece, que é você consegue fazer melhor. Então você consegue escrever um texto melhor, você consegue pensar numa estratégia melhor, você consegue usar para te apoiar numa tomada de decisão, você consegue avaliar grandes volumes de dados com um tempo menor, você consegue não deixar passar detalhes importantes, você consegue se apropriar de pedaços que às vezes você não tem uma assessoria, você não tem um recurso ali. Então a IA generativa ela chega com esse poder. Se eu pudesse falar de um pedaço em específico para falar onde é que ela agrega ali para gente que trabalha, que é dono de negócio, que é empreendedor, que é dono de organização, enfim, esse... Pode crer. E aí, assim, o que eu vejo nessa questão, né, do empoderamento que você está trazendo, o que é legal é isso, né? Porque nós somos, né, apaixonados pelo impacto, né? Positivo. Então a gente nasce, assim, todo mundo aqui na Mandu, né, é muito engajado, que é muito assim, a gente fala muito das mulheres que levam seus filhos nas costas, né, porque muitas vezes os homens já, foram embora já faz tempo, né, inclusive às vezes com outra, né. Então assim, minhas críticas aqui, mas as mulheres, então, que a gente olha muito para as mães, para apoiar o desenvolvimento das famílias e tal, a gente quer gerar impacto. E de repente vem uma ferramenta que ajuda a gente a gerar mais impacto, né? Então acho que essa é a questão, né? É a capacidade que a gente tem de aprender mais rápido o que a gente precisa. Então, por exemplo, a gente tem todo um trabalho aqui na Mandu de onboarding, que a gente fala, né? De apoiar o embarque da pessoa, para a pessoa poder também estar mais confortável para tocar algumas atividades, porque a gente brinca aqui que na Mandu é intenso, porque a gente tem muito compromisso com o impacto. Então, trabalho intenso, você já entra ali, né, jogando bola no jogo, então a gente faz um preparo, né, um treinamento e faz mentoria, dá todo um apoio. Então, a IA super ajuda a acelerar essa curva de aprendizagem, a acelerar os processos de desenvolvimento, inclusive de ferramentas que dão suporte para as atividades do campo. A gente brinca muito aqui, né, que a gente tem muita atuação na franja do Brasil, nas áreas, nos rincões ali, principalmente subindo os rios da Amazônia, cada vez mais longe, e a gente fica aqui produzindo mantimentos, ferramentas, suporte para a turma do campo poder ter suporte, né? Então a IA também vem ajudando a gente muito a conseguir construir ferramentas, processos, ferramentas de trabalho mesmo que vão ajudando, né, os times de campo também a executar. Eu tô falando da Mandu, mas é isso, né? Todos os negócios de impacto, as organizações sociais, todo mundo, né? Tem um grande potencial ali de ampliar seu impacto, ampliar sua atuação, usando bem a inteligência artificial para alavancar as atividades, né? Eu ia até inverter a pergunta para você, porque eu acho bem interessante o trabalho da Mandu, num sentido que vocês estão onde outras organizações não estão, acho que estão fazendo um trabalho super legal. E pensando nesse uso da IA, dá para falar que só de ser a Mandu usando já é disruptivo, porque vocês estão em lugares ali onde geralmente não se usa tecnologia, quem dirá IA. Como é que o que vocês estão fazendo? Então, essa é uma boa pergunta, porque é um desafio, né? Porque assim, e aí esse desafio é legal porque a Mandu até, né, nessa própria lógica da sua identidade visual de ser ponte, é um pouco isso. A gente até fala que é a união entre o saber tradicional e o conhecimento tecnológico. Isso antes da IA generativa explodir, isso tá na nossa
né, nosso branding ali, nosso rebranding. Então, agora é o momento. E aí, como é que vai ser? Até uma provocação. Por isso que quando chegou eu falei, nossa, é um compromisso grande da Mandu cair para dentro da inteligência artificial com a seguinte missão. Mais do que como a gente se apropria da inteligência artificial para ampliar o nosso impacto enquanto organização, acho que essa é uma base boa, mas a ideia é como a gente apoia as comunidades a usarem a inteligência artificial justamente, até usando aquela questão apocalíptica de que vai aumentar o desemprego e tal, e como que a gente faz o efeito contrário, como a gente usa essa nova tecnologia para qualificar e acelerar a inserção das comunidades no mercado, porque a gente acredita muito, principalmente quando a gente está falando de plantar floresta, que é um eixo que nós somos apaixonados, a Amazônia e outros biomas, são produtos florestais que estão sendo cada vez mais demandados pelo mundo. O mundo vai querer cada vez mais, a inteligência pode ser cada vez mais artificial, mas a alimentação, os produtos cosméticos, a medicina vai ser cada vez mais natural. É isso que o planeta quer. Isso que as pessoas, Europa, Estados Unidos, Japão, a turma está querendo essas coisas. Vê a Natura como uma grande empresa que está crescendo com base nos recursos naturais. Então, as comunidades vão ter cada vez mais oportunidades de entrar no mercado e oferecer seus produtos da bioeconomia, mas para isso precisam estar organizados para poder se acoplar neste grande mercado. E a inteligência artificial pode ser uma grande ferramenta para acelerar esse processo de preparação das comunidades para poder se engajar nessas cadeias produtivas e poderem prosperar. Então essa é a nossa grande aposta. Como que a gente usa a inteligência artificial para acelerar a preparação das comunidades para as crescentes oportunidades econômicas que o mercado consciente da alimentação natural, dos cosméticos, da medicina vão querer. E então, sou super entusiasta. Felipe, é legal ver porque você se empolga com esse assunto, né? Mas eu acho que você devia muito contar da Amanda. Então, cara, vamos lá. É assim, né? O desafio também é um pouco contar a arquitetura toda, tal. Então eu vou tentar fazer assim, pegar um caso prático. Porque tem os produtinhos, dá para explicar, mas acho que é legal uma vivência. Então vamos pegar assim, nesse eixo de superação da pobreza plantando florestas, pegar uma cooperativa que trabalha com produtos da bioeconomia amazônica. Inclusive é um caso real. Então a gente tem lá muitos agricultores que plantam sistemas agroflorestais, colhem cacau, açaí, cupuaçu, né? E vai para uma agroindústria da cooperativa, certo? E essa cooperativa vende então esses produtos para a indústria, beleza? E essa cooperativa tem um time técnico, profissionais da cooperativa que dão assistência técnica para os agricultores poderem ter uma boa colheita e chegar bastante produto na fábrica para eles poderem vender e tudo prosperar, beleza? É uma cadeia produtiva agroflorestal que tem, por um lado, começa com a família plantando, a agroindústria processando e a indústria comprando. Legal. O que a gente pode fazer? Vamos de fora para dentro. Como que a gente leva a Amanda chega num contexto desse? Ela chega de fora para dentro. Como? Trabalhando com o agricultor. Como que a gente começa a levar a inteligência artificial para o agricultor? Com a Amanda no Zap. É um WhatsApp que chega lá, a Amanda, que vai conversar e vai ajudar o agricultor a aprender algumas coisas, a ter ideias para resolver os seus problemas, a planejar como ele pode resolver e a escrever algumas coisas. São esses 4 grandes blocos que a gente fala da IA generativa. Tudo isso no WhatsApp. É fácil ele sair usando? Não. A gente vai junto, equipe de campo, vai capacitando, a gente está aprendendo, o nosso time, mas é uma forma de levar a IA generativa no WhatsApp, que é uma ferramenta super usada pela turma. Ah, mas já tá, o Amanda no Zap já tem áudio? Em breve chegaremos. Manda áudio, responde em áudio para os não letrados, que tem muita gente que é desse perfil. Então esse é um jeito que eu falo de fora para dentro, que é dentro do centro da agroindústria, que tem um monte de encrenca, gestão financeira, estoque, controle de qualidade. A gente também vai chegar lá, mas a gente pode ir por esse caminho que é de fora para dentro. Vamos entrar pelos produtores. Aí vai tendo interesse, a gente faz um trabalho de fortalecimento dos técnicos, que a Mandu também trabalha com esses técnicos da cooperativa que dão assistência técnica para as famílias. São contratados da cooperativa que visitam as famílias e fazem ali as capacitações. Aí a gente capacita essas pessoas com cursos, EAD, a gente vai entrando para fortalecer e disponibiliza a Amanda no site, dentro de um site com a capacitação que a gente está dando para o técnico, a gente disponibiliza um chatzinho ali dentro do site, que aí ele vai poder tirar as dúvidas do curso e tal, e reforça o processo de desenvolvimento de capacidades dentro daquele conteúdo que a gente está trabalhando com o técnico, que não é o agricultor, é o técnico. Então, aí já entra a Amanda no site, porque a gente já vincula, o WhatsApp ele fica meio solto, a gente já vincula o chat de perguntas e respostas com o conteúdo que a gente está trabalhando.
Aí a gente cai para dentro da diretoria da cooperativa, que é o centro do potencial uso da inteligência artificial. Porque aí a gente já trabalha com gestão financeira, gestão operacional, implementa ferramentas, aí a gente coloca a inteligência artificial lá de um jeito muito legal, fazer análise de relatórios, aí a gente cria uns fluxos que eu não vou entrar em grandes detalhes, mas a ideia é realmente a gente ajudar as cooperativas a usarem a inteligência artificial naquela escalada que eu falei, principalmente melhorar processos. Não, e ficou bem legal da sua fala, porque quando a gente fala de IA, hoje em dia, o pessoal já pensa em aplicações super complexas e plataformas e análise de dados, não sei o que, não. Eu acho que esse viés de uso que a Mambu traz, de colocar no WhatsApp e pensar ali no agricultor pequeno e tal, acho que tem uma perspectiva de acessibilidade que é muito legal. E aí, quando você vai falando, eu acho que eu fico pensando lá, uma coisa que você falou lá no começo, essa organização dos níveis, né? Porque aí, para esse nível mais das organizações, dos diretores, aí você tem uma forma de lidar que é diferente, mas eu gosto muito dessa perspectiva de levar primeiro no WhatsApp, de uma forma fácil ali de usar, no site também, né, você não precisa de login, você entra lá, você já consegue acessar, então eu acho que é uma coisa importante, porque é isso, quando a gente fala em tecnologia, tem uma tendência a gente complexificar uma coisa que, na verdade, a gente precisa de abordagens mais simples, né? Exatamente. Então é isso, né? Então, essa é a jornada que eu falo de fora para dentro. Então a gente começa com um jeito mais simples, que daqui a pouquinho aí a gente vai estar com a Amanda no Zap por áudio. Que aí, meu, você pega a turma ali e aí não tem desculpa, entendeu? Você vai pegar todo mundo, fica trocando. Eu vejo cada um trocando os áudios lá. Então, assim, a gente vai entrar nessa. Aí não tem muito por que não. Só que assim, a questão é ter ideias, planejar, aprender e escrever, a gente tem que ir também ajudando. Não adianta você só conectar e achar que eles sozinhos vão sair usando. Então tem um trabalho também de estimular este hábito. Já perguntou para Amanda? Já perguntou para Amanda, né? Então a gente fica brincando para ficar em cima ali para usar. Mas é isso, né? Você entra aí você passa pelos técnicos e você chega na diretoria. E na diretoria dá para fazer uns negócios bem legais, porque tem muitas diretorias que já tem uma estrutura, computador, tudo certinho para poder, né, avançar bem. Agora, existe um outro caminho que é quando a gente já trabalha com uma cooperativa, que a gente entra no trabalho pela cooperativa, faz um diagnóstico, um planejamento de uso da inteligência artificial, colocando não só esse trabalho de escritório da diretoria, mas também o trabalho de capacitação do time e de assistência técnica aos agricultores. Então, é um caminho diferente, é um caminho que começa de dentro para fora, que a gente acerta essas coisas com a diretoria e aí com a diretoria cascateia o uso junto com a cooperativa. A gente acha que é o ideal. Mas como é tudo muito novo, a gente está experimentando os dois. Porque também chegar com o agricultor, estimular ele a usar e aí de repente isso estimular a diretoria a prestar atenção é um caminho também que a gente vem buscando. Então a gente brinca que tem essas duas jornadas, né? A jornada que a gente vai pelo Amanda no Zap ali conquistando aos pouquinhos, mas tem a outro caminho que é chegar com a diretoria já fazer um diagnóstico, um plano de uso da inteligência artificial e aí ver como a Amanda no site, a Amanda no Zap podem ajudar nessa estratégia. E é um caminho de experimentação também, né? Que é um outro viés que vocês têm aqui bem legal, de testar muita coisa. Então, a gente estava falando aqui um pouquinho antes da gravação do podcast, você falou, a gente vai testar isso de 4 formas diferentes, aí vai ver qual que é a melhor e tal. Isso é muito legal, eu acho que é meio que esse o caminho, que nesse momento que tá tudo muito novo para todo mundo, né? A gente tatear qual que é a melhor forma, acho que é um caminho bem legal. Você evita a paralisia por escolha. Você fica meio, por onde que eu vou? Aí você fica paralisado, vai para lugar nenhum. Não, vamos testar os 4 aqui e ver qual que é o melhor. Exato. E um exemplo, por exemplo, que eu estava até brincando, que está muito atual esses testes. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que a gente tem algumas Amandas ligadas no Zap, números diferentes para a gente ir testando. Então, a gente tem uma que é a pioneira nossa, que ela é boa de botão, ela tem um design muito bonito, você aperta botãozinho, você coloca o curso, ela é toda, mas ela demora o tempo de resposta. Aí você tem uma outra que não fica botãozinho, você vai colocar, o menu é 1, 2 ou 3, aí você coloca o número para avançar no menu, no WhatsApp, mas ela responde muito rápido. Então são isso, cada tecnologia tem um prós e contras, então a gente precisa dar uma experimentada para ver o que mais se adequa, né? Então a gente é dessa turma, e eu brinco também, uma coisa que eu falo internamente, além dessa questão de experimentar pra gente conhecer com profundidade, é também fundir o motor. E é engraçado, porque cada uma das tecnologias a gente já encontrou os limites. Já fundiu o motor, a turma falou, putz, isso aí tem... Aí a turma vem falar assim, tem até uma brincadeira que eu faço, a turma vem e fala assim, puxa, tem que programar, tem que customizar. Aí os caras vêm querendo cobrar. Aí sabe o que eu respondo sempre? Eu falei, você que tinha que me pagar, eu tô te dando uma consultoria de expansão da fronteira da sua
ferramenta com inteligência artificial e você quer me cobrar? Você quer me pagar? Vem lá quanto custa uma consultoria de inteligência artificial. É caríssimo, cara. Então é isso, brincadeiras à parte, a gente gosta de fundir o motor das ferramentas. Porque você encontrar um limite necessariamente passa pela experimentação. Com E isso certeza. é custoso e é oneroso, né? Então, se você tem é isso, vão ter que te pagar para fazer isso daí. Mas vamos pra cima. É isso aí, muito legal. E eu acho que tem um ponto também, né, que a gente olha e fala assim, porque no fundo assim, né, a gente tem muito esse olhar para a comunidade, como a gente estava falando agora, mas a gente também tem os parceiros do ESG, né? Então tem as empresas que estão cada vez mais engajadas com o desenvolvimento das comunidades, né, como a gente falou em episódios passados, fortalecimento das economias locais, tem grandes metas e compromissos sendo assumidos com superação da pobreza extrema, né, pegar volumes grandes de famílias e tirar da pobreza, pegar grandes áreas agrícolas e transformar em floresta. Então tem muitos compromissos e, né, como é que essa turma se beneficia também da inteligência artificial, né? Então acho que esse é um tema importante. Aí eu acho que traz também, né, como você trouxe a questão do empoderamento das equipes, né, trazendo para nós, organizações, negócios de impacto, como que isso beneficia a gente de ganhar poder e mais capacidade de gerar impacto e realizar os nossos sonhos, né, enquanto... Né, paixão pelo propósito, mas também como as empresas, que também têm os seus propósitos, mas também têm suas metas, seus compromissos e suas encrencas para resolver, como é que elas se beneficiam também, né? E aí me remete um pouco a essa questão também, empodera, otimiza mais os recursos também, né? Você consegue ter, por exemplo, né, pensando um pouco no nosso relacionamento com as empresas, a gente consegue ter desenhos mais sofisticados. A inteligência artificial ajuda as empresas a terem um design mais sofisticado, entender melhor os seus territórios, entender mais os desafios, desenhar melhor suas estratégias, monitorar melhor, otimizar recursos, né? Então tem toda uma questão de ampliação mesmo do impulsionamento do impacto que pode ser gerado com os investimentos das empresas. Então, por exemplo, aí eu vou fazendo horários comerciais, mas se a gente coloca, por exemplo, um projeto de fortalecimento da agricultura familiar, junto com a Amanda no Zap e com uma equipe treinada para estimular a turma a usar, você vai ter um potencial de impacto muito maior do que se não tivesse a Amanda no Zap, estimulando o agricultor familiar a ter ideias, planejar, aprender e escrever com apoio. Entendeu? Então, você tem Então, assim, você vai ter designs melhores, você vai ter reportes melhores, você vai ter impacto, famílias mais felizes, comunidades mais prósperas, os grandes objetivos finalísticos de desenvolvimento dos territórios melhores. Então, assim, eu sou muito entusiasta, mas temos que cuidar porque temos que surfar com calma, senão quebra a prancha. Tem vários riscos, várias questões, né? Então é sempre importante a gente ponderar e também não achar que tudo são rosas. Acho que tem o lado... Sempre tem o lado, né? O lado B, então a gente tem que sempre também cuidar bem. Mas é isso, David. Eu queria, assim, pra gente já ir caminhando aqui, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, além dessa questão que a gente falou muito da IA generativa, no sentido mais de textos, ter ideias, mais uma vez, né? Ter ideias, aprender, planejar e escrever... Que outras inteligências artificiais generativas aí estão disponíveis que ajudam a gente aí nesse mundo? Principalmente esse olhar dos objetos digitais de aprendizagem, essa parte multimídia que a gente vê. Conta um pouquinho aí, amplia um pouco além dos textos e as respostas aí que a gente recebe. Você quer ver? Eu vou responder isso aí com um exemplo. A gente tem um produto que a gente já desenvolve faz um tempo, que é jogo educativo. Jogo educativo é um recurso caro, não é todo mundo que pode fazer. E por que é caro? Porque as etapas relacionadas ao desenvolvimento de um jogo, ela envolve muito conhecimento técnico e etapas técnicas ali. Existem barreiras técnicas para você produzir um jogo, então não era uma coisa barata de se fazer. A IA generativa, ela vem e ela permite que a gente rompa várias dessas barreiras, assim, desde a parte de a gente do conceito de um jogo, de ajudar a gente a pensar as mecânicas, as regras, as dinâmicas, aí falando especificamente do texto, mas também tem uma parte de geração de imagem, então você pode gerar conceitos eu quero, antes de começar a desenvolver um jogo, eu vou trabalhar ali no conceito visual dele, então isso eu tô falando de uma coisa que já dá pra fazer, que eu posso ir lá e pensar como é que vão ser os personagens, como é que vão ser os cenários, tal, ainda que eu não vá usar aquilo efetivamente em produção, mas eu consigo já ter um conceito. E depois esse primeiro pedaço você consegue validar, discutir conversar com o seu público e tal, para depois colocar no ar. Aí tem vários outros pedaços, então pedaço de otimização para criação de animação dentro de jogo, tem a própria geração de imagens, ela é útil já em alguns outros pedaços, quando a gente fala de produção de jogos educativos. Só para dar locução. Locução, então. Tem algumas ferramentas de edição de áudio
por exemplo, que ajuda a gente em alguns pedaços, ou produção de músicas, produção de música para jogo é uma coisa cara. Então a IA generativa também ajuda, você consegue gerar música específica para jogo. Então tem algumas coisas que ainda estão num estágio embrionário, mas tem outras que já dá pra gente, a gente já tá conseguindo usar. E mesmo as que estão no estágio embrionário, elas já apontam para onde a gente está caminhando, para onde a gente vai caminhar, na verdade. Então, assim, eu tô dando um exemplo real. Enfim, aqui a gente está falando de IA generativa para geração de texto, para geração de imagem, para geração de animação, de áudios, né? De áudio. Então, acho que não tem limite, assim. Acho que a produção audiovisual ainda tá na pré-história da IA generativa, mas a perspectiva é que isso fique cada vez melhor, né? Muito bom. Bom, David, eu acho que assim, né, deu pra gente dar uma pincelada aqui em vários temas interessantes, né, e como que a gente pode, enquanto pessoas, aí se apropriar dessa IA generativa com também um pouco de cuidado aí que eu falo, né, de surfar sem cuidado para não quebrar a prancha, mas a gente poder mergulhar então nessa IA generativa e também olhar como que a gente pode se beneficiar enquanto profissionais, como é que isso pode gerar resultado para os nossos parceiros, os investidores, clientes e principalmente para as comunidades, né? Então acho que deu para dar uma visão geral aí, né? Então é isso. Eu queria deixar aí a palavra para você se quiser dar mais algum comentário aí para a gente encerrar. Não, eu queria fazer um convite para pessoas, grupos, organizações que, como a Mandu e como a Mori, se interessam pelo uso da inteligência artificial para resolver problemas socialmente relevantes. Essa é uma área que eu gosto, que eu sou apaixonado. Posso dizer que tem muita coisa surgindo nesse pedaço e tem muita gente pesquisando sobre isso. Então, se você se interessa por esse tema, acho que vale a pena ir no Google, olhar alguns grupos. Tem muita gente trabalhando com esse tipo de questão, porque, de fato, a IA tem esse poder de ajudar a gente a resolver problemas históricos e socialmente relevantes. E para você que acompanha esse episódio conosco, né, siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso canal do YouTube e também no seu tocador de áudio predileto, que já teremos mais episódios com mais convidados, com temas interessantíssimos aqui no nosso podcast em Foco. Então, isso aí, então até a próxima. Tchau, tchau.